bom dia a todos os nossos irmãos internautas. Hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Michele Ribeiro, Ana Paula, e, portanto, para iniciarmos, a nossa reflexão da manhã de hoje, nós gostaríamos de que a nossa irmã pudesse fazer a sua apresentação, para todo o nosso público que estão nos assistindo. Bom dia a todos, uma alegria estarmos todos juntos, reunidos, em nome de Jesus, para que possamos fazer as reflexões dessa obra linda de Emmanuel para todos nós, para que nós possamos conhecer de forma mais aprofundada o Evangelho de Jesus. Então, a gratidão é minha. Estou travando, né, gente? Estamos te ouvindo. Ok. E meu nome é Michele Ribeiro de Melo. Meu celular resolveu travar, gente. Olha que beleza. Eu sou Michele Ribeiro de Melo, da cidade de Tupã, aqui no interior de São Paulo, por isso esse sotaque arrastado do interior. Nós fundamos a Fraternidade Espírita Eurípides Barçanufo há 6 anos, uma casa nova, mas estamos na doutrina já há algum tempo, estudando, buscando compreender melhor o Evangelho de Jesus, e é uma alegria estarmos todos juntos. E obrigada, meu querido, pelo convite. Obrigada, Carlos, obrigada. Essa lição, belíssima, eu acho ela muito linda. Emmanuel é um grande professor, porque ele passa para nós os conhecimentos do seu próprio estudo, né? Então, aqui ele está refletindo sobre aquela parábola dos servidores da vinha, dos trabalhadores da vinha. Ele fala sobre os trabalhadores da última hora, e ele nos situa na parábola, ele vai ensinando para nós os elementos dessa parábola, para que nós possamos nos encontrar nela, né? Então, aqui, quando ele começa a falar, ninguém pode pensar na Terra, que é cheia de beleza, de recursos divinos, de possibilidades de progresso, mas vagando assim ao léu, sem lei. Existem leis de profunda sabedoria, justiça e amor que nos regem. E o nosso trabalho é descortinar essas leis, compreender essas leis, vivenciar as leis. Então, aqui ele diz para nós, o planeta Terra não é um barco desgovernado ao léu, né? Meio mar aí, ao léu. De forma alguma. Por mais que a gente olhe, às vezes, e não consiga compreender a cadência das coisas, o desenrolar da vida, o processo que se desenvolve de forma fluida, a gente não consegue enxergar porque os nossos olhos estão aprisionados ao chão, estão aprisionados à matéria, estão aprisionados ao agora. Nós ainda não conseguimos desenvolver em nós aqueles olhos de ver que o Cristo nos pede, né? Que o Cristo nos orienta, que é preciso aos poucos desenvolver os olhos de ver a verdade, a luz da vida, o que seja a vida. Mesmo nós que compreendemos a doutrina espírita, nós que entendemos que a vida após a morte, que nós temos a vida verdadeira, que nós temos vidas sucessivas, reencarnações, enfim. No momento do dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, nós precisamos nos colocar na vida como espíritos. Espíritos em processo evolutivo, em que tudo que chega até nós é recurso de evolução, é recurso para a melhoria de cada um de nós. Porque nas leis divinas que nos regem,
Deus, que criou todas essas leis, está acima de tudo nos governando com amor infinito. Então ele nos rege com amor e para o amor, para que nós possamos nos tornar espíritos plenos, puros, felizes, sem máculas, sem manchas, sem barreiras, sem limitações, plenos. E tudo que nos acontece nos direciona para que nós alcancemos esse estado, essa nossa destinação divina. Então, o planeta Terra não é um barco desgovernado. O planeta Terra tem governo. E o governador é o Cristo, é Jesus. E Jesus governa esse planeta com sabedoria e amor, porque ele reflete a vontade do Pai. Então, quando a gente olha para a desordem humana, para as dificuldades humanas, que nós não conseguimos compreender e nos falta muitas vezes a fé, a esperança, precisamos lembrar que é o Cristo que governa esse planeta. Não é nenhum homem que está no poder transitório da Terra. É o Cristo. Então ele traz aqui para nós, as humanidades costumam cair em desordem, mas a lei divina que preside a casa planetária se expressa com absoluta harmonia, com plena harmonia. Nós precisamos, então, fazer o esforço de nos ajustarmos às leis divinas, porque as leis nos conduzem à perfeição. As leis divinas nos conduzem à verdadeira felicidade. Quando nós transgredimos essas leis, nós caímos numa deformidade espiritual. Nós caímos nos erros perpetrados em nós e impregnamos o nosso padrão mental, a nossa memória espiritual, os nossos centros energéticos, todo o nosso perispírito de chagas, de densidades espirituais, de sulcos espirituais. Isso faz com que nós entremos num processo necessário de expiar de nós essas energias. Porque ao transgredir a lei, eu firo a mim mesma, né? E Deus, tão amoroso conosco, nos dotou de um atributo divino, que é a consciência, que estão inseridas as leis divinas. Onde está a lei de Deus? Pergunta Kardec. Seria algum livro, né? Bíblia, o Corão, Torá, onde é que está? Porque tem tanta briga por conta disso aqui na Terra, e os espíritos são categóricos em dizer a lei divina está na consciência. Não está em livro, não está em escrito, não está em compêndio, está em nós. Todas as potencialidades divinas para que nós nos tornemos puros, seres angélicos, está em nós. Nós não precisamos buscar em ninguém, nem fora de nós, está em nós. O que a gente precisa é compreender as leis divinas para que nós possamos fazer com que essas potencialidades, essa divindade que há em nós, se desenvolva naturalmente no processo de evolução. E isso ocorre no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho profissional, na sociedade, dentro do lar, e no servir, né, no ato de servir, estando na vinha do Senhor. Então ele diz aqui, essa verificação, compreender que as leis divinas nos regem com absoluta harmonia, ele fala aqui, ó, nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Porque o Cristo é o nosso governador espiritual, né? Foi ele quem modelou, co-construiu esse planeta lindo para nos receber. Então o Pai, Deus, destinou a Jesus criar a Terra para que nós pudéssemos aqui evoluir. E ele é o nosso irmão mais velho, o nosso irmão maior, que nos direciona, que nos orienta, é o nosso mestre, que nos encaminha nessa longa jornada
a caminho da luz. Então é Ele que é o dono da vinha, é Ele que é o trabalhador destinado por Deus para organizar essa vinha. E aqui ele diz assim, aí nós vemos o Cristo trabalhando desde o início, formando o planeta, organizando as forças planetárias, estabilizando tudo para que nós pudéssemos aqui, bem posteriormente, vir a nascer e iniciar o nosso processo de reencarnações sucessivas e aprender o valor do trabalho para nós. Então, o Cristo é esse mestre incansável, amoroso, bom, que nos recolhe em sua vinha. Aí ele traz aqui para nós, né, essa formosa parábola, porque é uma parábola, todas as parábolas do Cristo são de um ensinamento tão profundo, tão essenciais para a nossa existência. Nós precisamos compreender e ajustar a nossa vida a esses ensinos, né? E ele fala assim, essa formosa parábola dos servidores envolve conceitos muito profundos. E aqui, Emmanuel, ele vai detalhar e ele vai explicar somente o que significa a vinha. Ele não vai falar dos trabalhadores da última hora, da primeira hora, ele vai falar do campo, ele vai falar da vinha. Ele vai falar da oportunidade desse trabalho com Jesus. Então ele traz aqui para nós, né? Que isso envolve, essa parábola envolve conceitos profundos que nós precisamos descortinar, aprender, compreender para vivenciar. Né? Então, em essência, ele fala, designa aquele local de serviços humanos. Então, a vinha é o planeta. Né? A vinha é onde estamos todos nós. Todos nós estamos inseridos na vinha. Queiramos ou não. Né? Então, que tipo de trabalhador somos nós? Porque o Cristo nos acolheu, nos convidou para a vinha. Que tipo de trabalhador somos nós? Aquele que fala que vai, mas não vai. Aquele que fala que não vai, mas vai. Aquele que chega primeiro e já começa a trabalhar. Aquele que demora e demora, mas chega depois. Ou aquele que está de pé esperando ainda um convite, sem perceber que já está na vinha. Então, que tipo de trabalhador nós nos inserimos aqui? Nós precisamos questionar, refletir. Eu estou próxima ao Mestre, se nós estamos próximas do Cristo como um discípulo, ou se nós estamos distante, nos portando como servos, porque o servo não se coloca como o discípulo, né? O servo se coloca como aquele que está em busca do Cristo para satisfazer as suas necessidades, as suas vontades, o que ele quer. Já o discípulo se encontra aos pés do mestre para cumprir a vontade de Deus, a vontade do mestre, para aprender e servir. Ele não quer nada em troca. Ele quer aprender. Ele quer sorver do Cristo. Ele quer se tornar melhor. E nesse melhor que ele se torna, ele se doa. Então, nós nos posicionamos próximos ao Cristo como um discípulo ou como um servo. Isso é extremamente importante nós questionarmos, né? Nós refletirmos. Aí ele fala aqui para nós, né? Designa esse local de bênçãos em que os aprendizes receberam do mestre. Todos nós recebemos. E aí ele fala aqui para nós, por enquanto, quer dizer, nós vamos mudando, né? Há um processo contínuo de progresso humano e nós precisamos analisar. Quando nós entramos na Terra, nós iniciamos o nosso processo evolutivo, fizemos uma longa jornada e estamos agora no mundo de provas e expiações, nos preparando para adentrar o período da regeneração, já mesclando esse período de início de regeneração. E isso demanda de nós muito, porque quanto mais próximos à animalidade, ao domínio da persona, do egoísmo, do orgulho que nos aprisiona, nós estamos mais próximos da infelicidade e da materialidade, da animalidade.
quando nós nos esforçamos para vencer as mazelas, as más tendências, as dificuldades, para que haja a sublimação do ser, né? Nós nos encontramos mais próximos da verdadeira felicidade e da espiritualização da nossa existência. Então, esse esforço íntimo, pessoal e diário, ele é extremamente importante e necessário de ser feito em todos os momentos da nossa vida. E aí ele fala, então, por enquanto... Oi? Michele, é interessante nesta parábola que existem vários momentos em que os trabalhadores vão chegando, na terceira hora, na hora sexta, na hora nona, né? Que naquele período, naquele tempo, né, no tempo de Jesus, o que corresponderia a essas horas, né? Aqui fala, né, os judeus, né, que na terceira hora corresponderia mais ou menos às 9 horas da manhã, na hora sexta, mais ou menos ao meio-dia, né? Depois a hora nona, que é possivelmente às 3 horas da tarde, né? Então, vários momentos em que esses trabalhadores vão se achegando. E isso faz com que nós entendamos. Ele vai convidando, vai convidando. Desta forma, nós vamos compreendendo também que há um momento do despertar de cada criatura. Não é? Nessas encarnações e reencarnações, há um despertar, há uma mudança, uma transformação, né? E hoje nós somos os trabalhadores da última hora, né? Como diz a doutrina espírita. Então, desta forma, a gente vai compreendendo que todos nós estamos nessa grande nau que é a Terra, né? Mas que Jesus está na coordenação de tudo, está no leme de todas as coisas. Está no leme desse barco. Não é? Está no leme deste barco. E é como você falou, é muito interessante atentarmos para isto. Mas pode prosseguir, não quero... Pode prosseguir na sua reflexão. Eu estou falando, e eu não sei porque o StreamYard hoje está dando um delay aqui, por isso que eu ouço a minha própria voz com atraso. Mas vamos lá. Então, Carlos, isso que você colocou é muito importante para a gente perceber como o Cristo age respeitando, amando, acolhendo o tempo de cada um. Não importa se você chegou ali na primeira hora do trabalho, se você já chegou na hora que já está terminando o expediente. Né? Os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, eles recebem o mesmo salário. Eles não vão receber diferente. Né? O salário da satisfação, do servir, do trabalhar em si, do despertar as suas potencialidades, o salário é o mesmo. Para quem chegou primeiro ou para quem chegou por último. Então, o Cristo vai nos permitindo adentrar nessa vinha do Senhor de acordo com o nosso momento. Mas nós, muitas vezes nos relacionamentos, nós não temos essa paciência, né, divina, nós temos que despertar e desenvolver em nós a paciência. De respeitar o tempo do outro. De respeitar o tempo do espírito. Porque quando nós nos relacionamos com o próximo como espírito, nós vamos compreender que o outro é um espírito imortal, ele está nas suas conquistas, no seu tempo, no seu período, e que ele dá os recursos que ele já conseguiu angariar e construir em si. Muitas vezes nós exigimos do outro recursos que ele não pode ainda, ele não é capaz ainda de dar, que ele ainda não construiu em si. Existem espíritos mais velhos, existem espíritos mais novos, e nós estamos todos nessa grande vinha dessa forma. Os espíritos que estão servindo com Jesus desde a primeira hora. E aí nós temos nosso querido Eurípides, que está servindo com o Cristo desde a primeira hora. Né? O primeiro mártir do cristianismo, antes do Cristo iniciar o seu messianato,
Eurípides, na figura de Marcos, o essênio, deu a vida para ensinar a cada um de nós o que seja servir a Deus, o que seja verdade, para que pudesse adubar a nossa fé. E aí nós temos vários espíritos que até hoje eles vêm reencarnando, impulsionando o progresso da humanidade e estão com Cristo desde a primeira hora. E nós estamos um pouco mais atrasados, né? Mas estamos. Então, estamos aqui, o salário vai ser o mesmo. Ao desenvolver as nossas potencialidades, nós vamos receber o mesmo salário. Então, precisamos nos colocar nessa vinha do Senhor, né? Aí ele fala aqui para nós, é perda de tempo a gente se perder nas hegemonias raciais e políticas. Olha como nós estamos, né, no Brasil, gente. Nós perceberemos que perdemos tempo em enganos e ilusões. São as ilusões da matéria. Quando a gente torna aquilo que é perecível, que é transitório, o alvo da nossa vida. Nós perdemos tempo, nós perdemos recursos, oportunidades evolutivas. Né? E ele traz aqui um chamado, um chamamento para todos nós que fomos clarificados pela luz da doutrina espírita. Ele diz assim, porque todos os filhos da razão, e nós fomos iluminados por uma fé raciocinada que nos permite desenvolver essa razão que é um atributo, que é uma potencialidade divina, que faz com que nós vamos alcançar outros níveis de sublimação espiritual. E ele fala assim, todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, que estamos reencarnados na terra, nós trazemos conosco a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado, no recanto em que agem transitoriamente. Então aqui é o nosso dever, o nosso compromisso com o Cristo. Todos nós temos compromisso com o Cristo. A gente às vezes pensa, não, compromisso com o Cristo é só assim, Chico Xavier, Madre Teresa, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, né? Mas não, todos nós. Porque todos nós fomos convidados para vir. E todos nós fomos clarificados sob a luz do Evangelho redivivo, né? A doutrina espírita, que é a chave para compreender o Evangelho de Jesus. Trabalhar em nós a nossa razão, trabalhar para que essa terra se transforme numa vinha mais feliz, se transforme num planeta de mais solidariedade, amor, união, fraternidade. Então esse é o nosso dever. E ele fala onde que nós vamos fazer isso, de que forma, né? E ele é claro aqui, ele fala assim, ó, trabalhar para que esse padrão de vida mais alto se efetue no recanto em que agem transitoriamente. Ou seja, floresça onde Deus te plantou. Né? Onde você se encontra. Às vezes a gente quer construir monumentos e obras gigantes para trabalhar para o Cristo. O trabalho com o Cristo acontece dentro de nós, todos os dias. É ali na família. Ali é a possibilidade de trabalho maior que nós recebemos. Todos nós podemos doar algo de bom, nós podemos doar algo que nós tenhamos. O trabalho do espírito, que é o trabalho de sublimar a si mesmo, de evoluir, de crescer, de expandir o bem, quando o espírito faz esse trabalho em si, ele auxilia na vinha do Cristo. Porque o padrão vibratório energético do planeta, ele está bastante denso. E quando a gente se coloca em processo de harmonização, de elevação de pensamento, de um padrão mental mais elevado, nós expandimos vibrações luminosas. E o outro companheiro de doutrina, de jornada, que também se esforça, isso vai crescendo, isso vai tomando uma proporção maior, e nós vamos doando luz. E as nossas vibrações impactam
profunda e positivamente no planeta Terra. Às vezes a gente acha, ah, não, mas eu sou só eu sou só sozinho, né? Qual a diferença que eu vou fazer no planeta? Gente, nós fazemos toda a diferença fermentando o Evangelho do Cristo, doando as nossas melhores vibrações, dando de nós o melhor para contribuir. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente auxilia o quarteirão inteiro. Então imagina se nós nos colocarmos em posição de vibração superior, no esforço, porque isso é esforço, não é simples, é trabalho do Espírito. E fazendo esse trabalho em nós, todos os dias, nós vamos ajudar para que esse padrão de vida se eleve, doar de nós o melhor. Quando alguém nos pedir a capa, a gente dá também a túnica. Quando alguém pedir para a gente caminhar 1000 passos, a gente caminhar mais 2, que é o que o Cristo vem nos ensinar. Se alguém te bater na face direita, oferece outra espécie de vibração. Não revide, não se vingue, se eleve, se liberte, saia do processo vicioso das ofensas, do ciclo vicioso do mal e vibre mais alto. Esse trabalho interior que nós fazemos nos auxilia, porque nós entramos em outra faixa vibratória e o nosso processo evolutivo se dá de forma muito mais eficiente, né? E nós ajudamos o planeta. Então ele fala assim, ó, onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Onde quer que esteja, no teu trabalho, na casa espírita, na rua, na fila do banco, na fila do pão, onde quer que esteja, você está na vinha do Cristo. Porque não existe diferença entre templo e oficina. Entre casa espírita, que a gente sabe das vibrações maravilhosas quando nós estamos na casa espírita, no trabalho espírita, mas não há diferença entre casa espírita e o nosso lar, e o local onde a gente trabalha, e o supermercado que a gente visita, né? Porque todo local é templo divino. E todo local deve ser santificado, com o melhor de nós, o melhor dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E aí ele traz para nós, vive sitiado pela dificuldade, pelo infortúnio. Aí a gente precisa lembrar lá do começo, quando ele falou que o planeta Terra não é um barco desgovernado, existem leis que nos regem a vida com infinita sabedoria e amor, e todas as dificuldades e infortúnios que nos envolvem têm razão, têm causa, têm motivo, e não é punição, e não é castigo, e não é para o nosso mal, é para a nossa libertação, é para o nosso bem, é para que nós possamos atingir outro nível evolutivo mais elevado. Então, nesse caso, nós olhamos para as dificuldades com forças, com esperança, com elevação, com sublimação espiritual, do que aquele que olha para as dificuldades como castigo, como injustiçado, como o ferido, como o magoado, e ele entra num processo de dor profunda, um ciclo vicioso. De baixo tem um vibratório. Aquele que olha como oportunidade divina de progresso e compreende a justiça e a bondade divina, ele entende o motivo das aflições, né? E ele vive noutro nível vibratório. Então ele traz para nós, trabalha para o bem geral, mesmo que esteja em dores, mesmo que esteja nas dificuldades, doa de si o melhor, trabalha dentro de si a fé, a harmonia, a esperança, trabalha em si o perdão, que são os elementos que o Evangelho nos trazem, né? Para que, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada trabalhador da vinha o material que é conveniente e é justo. Então, as dores, as aflições que nos chegam são materiais divinos que são justos. São justos porque não há injustiça. Deus nos rege com absoluta sabedoria e amor. Em nossa anterioridade, em nossas vidas passadas, existem manchas do ser, do espírito, que maculou as leis divinas, que transgrediu leis divinas.
e que chega o momento, a oportunidade abençoada de se liberar dessas chagas, desses nódulos energéticos que aprisionam e impedem uma vida mais elevada, né? Uma vida do espírito mais sublimada, o processo evolutivo. Então, se nos acontece a oportunidade de expurgar de nós esses nódulos vibratórios, isso traz dor, isso traz a necessidade da desacomodação de energias que estão arraigadas em nós, às vezes há milênios, às vezes há centenas de anos, enfim. Isso traz para nós uma necessidade de mergulharmos na fé, estruturarmos a fé, pela compreensão da lei divina que nos rege. Então, quando estivermos em dor, em sofrimento, em aflições, lembrar, o Cristo está no leme, o Cristo está no barco. Por mais que a tempestade seja gigante, o Cristo está no barco. Estejamos nós com ele também, né? Ai, Carlos, as reflexões de hoje eu creio que são essas. Daria para a gente ficar até meia-noite, né, Carlos? Mas tá bom por hoje. Ótimo, muito bom, Michele. Nós vamos trazer a Ana aqui de volta, porque a gente vai caminhando para a nossa finalização. Michele, eu vou colocar uma música aqui agora, para que após a música você possa proferir a prece, encerrando o nosso momento, tá bom? Obrigada, viu, querido? Tenha fé, tenha amor, seja bom ao que for, queira a paz, tenha mais gratidão. Plantará no seio da terra o limiar da nova era, a base da libertação. Fincará no chão do mundo o despertar pro novo mundo que levará a humanidade sã. Enfrentará qualquer desafio com a contenteza de viver. Se transformará para findar todas as dores. Não demore de abraçar, não resista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Não demore de abraçar, não resista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa.
Lindo. A prece agora, Michele. Pode fazer a oração agora. O microfone seu está fechado, Michele. Isso. Tá. Eu que faço, Carlos? Sim. Então vamos. Depois dessa linda melodia que nos toca os corações, elevemos os pensamentos a Jesus, o nosso amigo divino, o nosso mestre de todas as horas. Que nós possamos exercitar a nossa fé e expandi-la, a nossa confiança plena nesse Senhor que nos governa com tanto amor, com tanta presença em cada passo da nossa jornada, a cada respiração que damos. Que nós possamos nos aconchegar aos braços do Cristo Jesus. E assim fortalecidos, nos sentindo amparados, que nós possamos doar de nós, por onde passarmos, o melhor. Que nosso caminho deixe um rastro de luz do nosso esforço de vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, e doarmos sempre o melhor. Exercitarmos em nós aqueles olhos do amor, para que nossos olhos sejam bons, para que possamos ver a beleza da criação em todos os momentos da nossa jornada. Senhor Jesus, que a luz desse momento chegue aos lares em dores e sofrimento, aqueles que passam por tormentos morais, obsessivos, dores físicas. Rogamos, Senhor, por nosso planeta Terra, tão necessitado de vós, que nós possamos despertar para o ser espiritual que nós somos, para que possamos exercitar uma vida mais harmônica e possamos santificar e louvar esse planeta escola que o Senhor nos permitiu vivenciar. Obrigada, Jesus, por toda a luz, que nossos lares sejam invadidos por vossa presença e que nós possamos fazer o esforço de manter essa luz, essa paz e essa harmonia. Obrigada, Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja. Nós gostaríamos de agradecer os nossos parceiros, né, que colaboram conosco nas transmissões, a Rádio Espírita Esperança, pelo Face, o Primeiro Seu, que é o Conselho Espírita de Unificação, a Rádio Espírita Esperança YouTube, a Rede Amigo Espírita Internacional, a Rede Amigo Espírita TV, a Rádio Portal da Luz e o Web Rádio Amigo Espiritual. Estes foram os nossos parceiros no programa desta manhã. Agradecendo, então, a nossa irmã Michele, a Ana Paula, por estar colaborando no Gotas de Esperança, né? Pode permanecer aí. Eu vou só fechar aqui as suas considerações, Ana. Muito boa reflexão. Obrigada, Michele. Muito boa reflexão. Essa lição nos incentivou muito na nossa caminhada, né? De estar no trabalho do bem, do amor, da caridade. E a nossa gratidão a Deus, né? Precisamos ser sempre muito gratos a Deus. E o que diz no último trechinho? Porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, aqui diz que nunca nos faltará recursos, jamais, nem o amor de Deus. Então, temos que caminhar confiante e sempre fazer o melhor, né? Essa é a melhor notícia, né? Recurso que jamais nos faltará. Nunca. Muito bom, Ana, muito bom. Então, vou despedindo aqui do nosso público, fechando nosso programa.